Vamos que vamos, família Depate. Bem-vindos ao Adepate Podcast. Mais um episódio aqui no nosso ambiente. Fique à vontade, já saiba, tem mais de 70 episódios aqui para vocês desfrutarem de conhecimento técnico e boas histórias. Pela segunda vez, Vitor Chiari, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Você que é um parceiro já de longa data, estamos aqui falando, né, antes de começar o nosso podcast, sempre tem aquela resenha pré-podcast. Sim. Estamos aqui falando muito sobre a percepção de tempo, né? Sobre tudo que tem acontecido. E nós estamos aí conectados há alguns anos, mas parece que é uma vida inteira, né, meu irmão? Não, são 2 anos. Isso que é 2 anos e meio pelas minhas contas. E eu lembro que eu fiz uma apresentação, como que chamava? Toda Ao terça-feira ao live. Foi na véspera do meu aniversário de 40 anos. Olha só, Até isso, 2 anos e pouco atrás. 2 anos e pouco atrás. E parece muito mais tempo, né? Isso que é Parece uma curioso. vida junto, irmão. Tanta coisa que a gente fez juntos, e talvez vocês também tenham pensando aí, tantas coisas que aconteceram, e muitas vezes a gente fica ansioso. A ansiedade vem, os resultados têm que aparecer. E em pouco tempo, muita coisa aconteceu. Mas também, se nós tivermos a percepção inadequada, nós vamos entender que não aconteceu. Uhum. Mas quando os anos passarem, este período vai ter sido apenas o início de uma grande jornada. Pois é, exatamente. Haha. Exatamente. E, enfim, e a nossa jornada, na minha opinião, está apenas começando ainda. Tem muita coisa para acontecer. No primeiro episódio, você esteve aqui com a gente. Fizemos com o Gaal como nosso Sim. aqui, host junto comigo. E tratamos muito sobre empreendedorismo, vendas, a venda técnica, que tem você é um dos grandes guardiões desta área chamada venda técnica. Obrigado. Mas hoje nós queremos conversar bastante sobre algumas questões técnicas, tá bom? O Vitor Chiari, que é um grande especialista, mestre aí na área, tem um trabalho muito importante, referência sobre as luvas na parte das armaduras, das conexões, das emendas das armaduras, e também labuta muito e levanta a bandeira do tratamento do nosso concreto armado, muito focado na proteção e tratamento do aço, nos inibidores de corrosão, e também, claro, em toda a parte de inspeções, ensaios, investigações técnicas. Que mais, Vitor, você tem feito aí no mercado? Bom, essa questão, né, que foi da onde surgiu a C4V na época, né? Eu não queria ter uma empresa simplesmente para atender um tipo de cliente específico, ou até mesmo para poder fornecer um produto específico, né? Então, assim, eu tive essa questão da experiência como CLT por quase 20 anos e agradeço a Deus por isso sempre, porque foi uma experiência e onde trouxe minha bagagem. Sim. Só que eu queria alguma coisa que pudesse ser complementar uma coisa à outra, ou seja, que a gente fizesse uma visita a um determinado cliente para poder oferecer soluções distintas, né? E tudo começa na questão da inspeção, porque quando você é chamado para uma obra, para poder, enfim, verificar algum tipo de problema, a inspeção e a questão dos ensaios, ela está muito atrelada. Então a gente começa por ele para poder verificar, né, o que pode ser feito, e posteriormente falar, então eu tenho isso e também esse tipo de solução. Porém, eu tenho os meus parceiros que podem fazer esse trabalho e esse trabalho. Então é interessante a gente trabalhar com soluções complementares. Então acho que você resumiu bastante. Inicialmente, quando a gente começa pelo ensaio, pelas inspeções. Muitas vezes o inibidor de corrosão ele está atrelado a isso como solução. Eu não costumo chamar de produto, eu costumo chamar de solução. E muitas vezes, quando você tem um reforço para fazer, por exemplo, as próprias luvas de emenda, elas entram mais em obras, não vou nem chamar de obras novas, mas para situações onde você tem, por exemplo, um bloco de fundação, coisas nesse sentido, mas com certeza ela entra muito na questão do reforço das estruturas também. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Olha, o caso acho que do Enapati, do Glória, foi muito característico para isso. Da questão do Glória foi muito. A utilização das luvas foi justamente nesse motivo. O Vitor que teve com a gente no Enapati 1 palestrando, teve demonstrando produtos no Enapati 2, teve palestrando no Enapati 3, a Cor Brasil sempre junto com a gente, fortalecendo nos eventos, né, nos Enapati. Mais fortemente esse ano, inclusive. Sempre, né? Muito forte. Na FEIPAT esteve com a gente. E dentro desse processo, meu amigo, não tem como, nessa introdução, falar contigo sem falar muito de empreendedorismo também, porque você é um exemplo, tá? Obrigado. E eu gostaria que você desse uma orientada, porque
o nosso mercado da patologia nas construções não tem jeito. Ele vai ser conhecido como antes da pandemia E e pós-pandemia. pós-pandemia, né? Onde o mercado tomou uma outra proporção, o mercado se abriu, né? Os jovens começaram a conhecer, a entrar neste mercado como oportunidade. E aí, então, ambientes como a Depate surgiram para preparar, para gerar conexões, novos produtos foram lançados, pessoas saíram do background, né? As empresas onde você não conhecia muito quem era o consultor técnico da empresa A, B ou C, agora eles saíram, ficaram à frente, nos conectamos muito mais com os CPFs, as grandes empresas olharam para este mercado, as grandes indústrias, os clientes começaram a entender o que é a Perfeito. patologia das construções. É. E nesse caminho, muitas empresas novas foram formadas, muitos escritórios novos. E qual que é o tradicional? Ou você trabalha para um escritório, e dá para empreender com isso, empreender com É os o CNPJ dos intraempreendedorismo, outros, né? dá para trabalhar suave. A FSL é um caso, exemplo disso. Uhum. Estamos em 8 hoje, todos os empreendedores que decidimos empreender juntos sob uma bandeira chamada FSL. Uhum. Mas também nós temos o caso clássico de você ser empresário, ir até o contador, abrir o seu CNPJ, ter o seu contrato social, Sim. a tua marca e vender serviços. Muito bom. Mas você foi por outro caminho. Você montou a sua marca, mas o que você construiu é vender soluções em parceria com outras marcas. Sim. Por que você fez isso? Na verdade, é um caso bastante curioso, para ser bem honesto para você. Por quê? Eu trabalhava numa empresa onde a questão do termo representante era vista, melhor dizendo, como uma, como posso dizer, uma forma meio pejorativa, para dizer o mínimo. Tá. Simplesmente um cara que ele andava com uma tabela de preço embaixo do braço, né, e saía vendendo. E eu nunca fui adepto a isso. Justamente pelo que você comentou no início, sobre a questão da venda técnica. Então, a venda técnica, acho que, na verdade, a parte técnica, ela sempre teve muito correndo nas minhas veias, sabe? Sim. Eu trabalhei muitos anos no setor técnico. E essa questão da venda técnica, para mim, ela era algo primordial. Porque na minha cabeça sempre foi assim, eu nunca vou conseguir vender uma solução, ou melhor, um produto, que eu não entenda como ele é aplicado, ou, enfim, a questão técnica de cálculo Perfeito. mesmo, se a gente for analisar. Então, eu sempre tive muito isso. Então, numa das empresas que eu trabalhei, e como eu falo, das empresas, eu trabalhei em 2 durante quase 20 anos, tá? Então, assim, foi muito tempo trabalhando nas 2. Mas eu trabalhei muitos anos no departamento técnico. E eu via a questão do representante eu via como uma forma pejorativa. Quando a segunda empresa que eu trabalhei, né, como CLT, melhor, assim, né, resolveu fechar as portas no Brasil, e eu falei, ou eu volto para o mercado, que não teria nenhum problema, ou eu faria algo que era o meu sonho, que era ter a minha empresa. Sim. Só que eu falei, e agora? Eu vou ter o quê? Vou fazer Por quê? o quê? Porque a partir do momento que você resolve vender um determinado produto, uma solução, você precisa de caixa. Sim. Isso era uma coisa que eu não tinha na época. Perfeito. Então é algo que eu falei, e agora? O que eu preciso fazer? E aí eu fui buscar essa questão, não vou nem dizer de representação, porque um grande amigo meu, seu amigo também, né, o Léo lá da Grande, PI, Léo. meses antes do ocorrido, ele virou para mim e falou, Vitor, eu preciso de um representante de São Paulo. Conhece alguém? Não sei se eu já te contei essa história ou não, mas enfim, para o pessoal, né, Claro, também importante. conhecer um pouquinho, né? Falei, não conheço, mas vou buscar. 3 meses depois, essa segunda empresa que eu trabalhei fechou as portas e eu liguei para ele. Falou, encontrei. Falei, encontrei o cara. Quem que é? Eu. Ele falou, peraí, mas você não queria ser representante. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E realmente eu não quero. Não queria. E agora? E agora? O que eu vou Como é ser? que fica? Então eu comecei a avaliar algumas situações. E quem abriu a minha mente foi minha mãe. Porque a minha mãe, eu fui tomar um café com a minha mãe e falei, mãe, aquela história, né? Eu não sei se subiu pra cabeça, sabe? Mãe, eu não fiz mestrado pra ser representante. E eu tinha muito isso na cabeça por alguma razão. Ela olhou pra mim bem assim, minha mãe sábia demais, assim. Minha mãe empreendeu sem ter nada no bolso. Sem ter nada. E o escritório de contabilidade dela hoje tem quase 30 anos. Espetáculo. E ela virou pra mim e falou assim, ué, e desde quando você é mais um? Você tem que ser o cara diferente. Então você tem que fazer dessa forma. E eu saí de lá assim, eu falei, é isso. Vou fazer diferente. 10 minutos depois, o nome C4V já estava constituído. Eu já tinha em casa o escritório de contabilidade, então foi mais fácil nesse ponto.
né? E aí comecei. Então, essa questão da representação, né? Apesar de ser um investimento relativamente baixo, se a gente Sim. for analisar frente a se você precisa ter um produto de prateleira, né? Foi algo que surgiu como uma possibilidade. E foi aí que surgiu a história assim, poxa, veio a API, veio de repente a Core, veio no caso lá a Protend com a questão das luvas, e uma coisa foi juntando muito rápido a outra. Você virou um hub de soluções. Foi bem isso. No dia 5 de dezembro de 2019, a C4V estava constituída e o portfólio praticamente fechado. Então foi uma coisa muito rápida, né? Assim, de conversas, indicações. Carlos Brits, por exemplo, um grande amigo, que me indicou a Core. Né? Então, assim, uma coisa foi muito rápida. E aí volta essa questão. Né? Por que o network é tão importante? Se eu não tivesse um networking, se eu fosse aquele cara de ficar sentado, simplesmente esperando as coisas acontecerem, eu jamais teria o network. Acho que a C4V até hoje ela não existiria. E o network tem que ser ativo por constância, não por necessidade. Pois é. Vou lá porque eu preciso de algo. A necessidade vai aparecer. Você vai precisar de alguma coisa. Só que o networking, se ele tá já mantido, aquecido, as conexões quentes, quando você precisar, naturalmente vai acontecer. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. Tá. Por isso que quando a gente participa dos eventos, mesmo que você não conheça uma pessoa no evento, a gente não pode ser acanhado, simplesmente cutuca o ombro, mas, pô, conheço você de algum lugar, Claro. alguma coisa assim, meu nome é fulano de tal, né? Queria me apresentar aqui pra você. Eu duvido que alguém vai olhar e falar, não quero conversa com você. E Muito hoje pelo tá contrário. fácil criar conexões. Hoje é muito mais fácil. Porque é o seguinte, a maioria da galera está nas redes sociais. Ou seja, você viu o Vitor. Já vi esse cara. Reconheceu. Você olhou C4V. Você viu a marca, você viu alguma coisa. Você pesquisou no Instagram. Você conectou com ele. Vai tomar um café você sozinho. Passa 10 minutos olhando o Instagram do Vitor. Olhando os vídeos. Aí de repente fala, pô, gostei. Conectou com 2 vídeos ali que fez interessante. Pronto. Você já tem uma conexão. Vitor, poxa, te seguindo aí no Instagram. Tem um vídeo que você explica sobre luva, sobre tal. Gostei. Você poderia me contar um pouquinho mais sobre isso? Acabou. Simples assim. Meu, Simples o Vitor assim. vai abrir como uma flor. A falar, pode deixar. Você criou uma conexão real, porque você acompanhou, assistiu, se conectou real. Sim. E pode trocar uma ideia. Hoje tá muito fácil conhecer alguém. Hoje é muito mais Como fácil. era antes, ir para uma reunião que vão te apresentar alguém, você não sabia quem era, o gosto. Hoje você consegue saber como que a pessoa se veste, como que ela se porta, o que ela fala. Está dentro da vida da pessoa. Acabou. Aí você já consegue chegar lá e se conectar. Estar mais próximo. Então hoje melhorou muito. Sim. Mas aonde eu quero chegar com essa dica pra gente ir para as questões técnicas? Ver se é possível. A gente tem uma galera que hoje está formando seus escritórios. Então, a princípio tradicional, montei um escritório de engenharia diagnóstica, de patologia aluga uma sala, compra um computador ou até, tipo, em casa, tudo bem, mas eu vou montar uma empresa para que eu venda serviço, para eu fazer inspeção predial, para eu fazer inspeção de estrutura, para eu fazer a inspeção de fachada. Porém, vai encontrar uma resistência no mercado. Total. Porque é o seguinte, para você fazer uma inspeção estrutural, você precisa ter know-how, você precisa ter experiência. Aquele cliente, será que ele vai te contratar naquele início de jornada, sem você ter muita bagagem? Tem essa certa resistência e é normal que tenha. Seria estranho se não tivesse. Seria muito estranho se nós precisássemos operar, fazer uma cirurgia cardíaca e fôssemos no primeiro médico, o médico que nunca fez nenhuma cirurgia ou totalmente inexperiente, e a gente ir lá e aceitar que ele fizesse a cirurgia. Você iria ficar tranquilo com isso, né? Pouco provável. É um fato. E da mesma maneira uma estrutura, um revestimento, são coisas complexas, de alto risco. Sim. Agora, e se esses jovens, ou algum jovem experiente, formar a sua empresa com essa visão da C4V, de ser o hub de soluções, e de repente, isso já acontece com muitos alunos nossos, dele ir lá vender serviços de outro escritório. Tá. Entendeu? Então ele se torna um consultor técnico comercial, que é assim que eu gosto de falar com a nossa equipe. Sim. Porque ele faz uma consultoria técnica focada em venda, porque tem a consultoria técnica focada na entrega técnica. Já foi contratado. Agora, se você está tendo contato com o cliente, contato com o problema, e o foco é vender, é uma consultoria técnica
comercial. Sim. Então ele realiza essa consultoria técnica comercial e quem vai entregar depois a parte técnica? A empresa que você está ali trabalhando em parceria, com uma representação. E muitas vezes você, como a solução também, você está estudando, está se preparando, você pode fazer parte da solução, você vai entregar em conjunto. Nós temos, por exemplo, atuação em Jundiaí muito forte. O grande Lucas, ele vai lá, ele tem a estratégia dele, ele encontrou caminhos para vender serviços para clientes e ele vende a FSL. Uhum. E na entrega, ele faz parte da estrutura Naturalmente. da entrega e ele vai construindo a história dele para isso tudo. Faz sentido a galera pensar nessa estrutura e se conectar até com você mesmo. Tá procurando aqui, ó, a Core, as suas soluções como o C4V estão se expandindo para o Brasil inteiro. Sim. E se alguém se tornar empreendedor e quiser se conectar contigo para atuar junto contigo no modelo de negócio e fazer acontecer dentro da estratégia que eles têm na cidade deles. É o famoso preposto. Porque você vai ter uma... Como que a gente consegue... Porque eu costumo dizer que a gente tem que ser igual um polvo. A gente tem que ter vários braços. Sim. Não tem jeito. Eu não faço nada sozinho. A gente sempre depende de um time, de uma equipe. Agora, se eu quiser fazer algum tipo de uma obra no, sei lá, no Acre, por que não? Estou longe fisicamente. Agora, por que não? A gente tem essa possibilidade Assim, hoje. Você demorou quanto tempo para chegar até aqui? Hoje a C4V está completando... Não, da real, da sua casa para cá. Tá. 2h30 praticamente. Dependendo Nós estamos falando de 80 quilômetros, tá? Sim. Para quem eu moro, assim, para quem não sabe, é próximo a Jundiaí. Acabou de citar Jundiaí, é uma cidade bem próxima a Jundiaí, bem pequenininha. Sim. E assim, 2h30. 2h30. Se talvez você tivesse que ir para o Rio de Janeiro, talvez você levaria quase o mesmo tempo. Sem Você dúvida. pegaria ali pro Viracopos, e dali Acabou. você pegaria o avião, talvez 3 horas. Pode morando na colocar, é tua quase a casa. mesma coisa. Entende? Então, Se você vai cedinho, nesse tempo você tá lá e já tá trabalhando, já tá? estaria lá. Muitas vezes aqui, para São Paulo, eu já fui fazer serviços em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, aonde você vai de ônibus. Uhum. Então você pega à noite, Vai à noite, dorme você chega lá, e volta no final do e dia. no final do dia você volta. Então hoje as distâncias estão muito encurtadas. Então é super possível. Hoje tem os ônibus leito. Hoje não. Exatamente, Muitos anos que é tem o o que a gente ônibus usa. leito, mas assim, antigamente não. Super Eu tranquilo. me sinto um idoso quando eu falo a palavra antigamente, tá? Porque assim, em 2007, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui pro Rio de É que Janeiro. antigamente fui de tá cada ônibus. vez mais curto. Pois é. Muda tão rápido as coisas. Eu falo 2007, não. Quando eu paro pra pensar, eu falo, tá quase 20 anos isso. Muito louco. Então vamos lá. Se alguém quiser, então já vamos fazer aqui já uma proposta. Se alguém tiver em cidades, em outros cantos, quiser se conectar contigo para pensar mais nisso, para até, quem sabe, pensar em parceria, como pode entrar em contato contigo? Eu acho que até pelo próprio Instagram, Vou por deixar o link exemplo, aqui, então, pelo no próprio Instagram, Instagram. pode deixar aqui o meu telefone também, não tem nenhum problema. Que eu acho Tá? super Telefone, interessante. e-mail, enfim, hoje a gente tem Pensem nisso. A gente tem muita coisa, muitos meios de comunicação. Sim. Então fica muito mais fácil. Boa. Pode ser por direto no Instagram, telefone, e-mail, tanto faz. Boa. Agora vamos lá. Quais soluções que você tem mais oferecido, vendido, trabalhado da Core? Da Core, vamos lá. Bom, a Core, eu vou contar rapidamente um pouquinho da história da Core, Sim. né, de uma maneira bem breve mesmo, para que o pessoal consiga entender um pouco melhor. A Core é uma empresa que tem 10 anos de atuação bem firme, bem forte, principalmente no setor das estruturas metálicas, parques eólicos, a questão mais, como posso dizer, industrial. Perfeito. E nos últimos 6 anos, a Core tem investido bastante em relação à questão de concreto. Eu estou na empresa há quase 5 anos. Então, assim, na época que eu fui conectado ao nosso amigo Matheus e o Carlos Brits, que fez essa conexão, na época ele precisava de uma pessoa para trabalhar em São Paulo. Tá. E aí eu falei, bom, já que eu estou formando a C4V e a gente tem essa coisa atrelada, o próprio Léo lá da PI já conhecia a Core através do Matheus. E faz sentido, né? Porque converge Uma coisa e não se travam. muito pelo faz sentido. contrário, é uma coisa complementar. É. Então eu comecei a trabalhar há 5 anos e o Matheus já vinha fazendo esse trabalho, né, direto Brasil todo.
E um menino super jovem. Vou deixar um abração pro Matheus, grande Matheus, gente boa demais. E voltou para Blumenau. Hoje ele voa onde fica a nossa base, em Blumenau, Santa Catarina. É onde a gente fica, onde, enfim, tem. E a minha base continua sendo São Paulo. Sim. Né? Então, a Cor ela surgiu dessa forma. Para quem não sabe, a Cor ela é uma distribuidora da Cortec, que é uma empresa americana, que tem mais de 45 anos nessa questão dos inibidores de corrosão. Então, voltando, a Cor, nessa questão do concreto, tem 6 anos de Brasil. Tá. E a gente começou muito devagarzinho. E quando eu digo devagarzinho, é assim, quem que a gente precisa procurar, quem que a gente precisa se conectar para que a gente tenha essa especificação feita na fase de projeto, ou na fase da elaboração de um laudo, ou enfim, de que forma que a gente pode entrar no mercado. Sim. E, na época, o Matheus já vinha fazendo esse trabalho, conectando com um determinado número de pessoas, indo diretamente aqui para o pessoal do Ibracon, aproveitando que está aqui, né? E eu comecei a ir por um outro lado também. Então, assim, eu falei, olha, o pessoal do Ibracon é um lado, a gente pode ir para o pessoal da ABS também. Para quem não conhece a ABS, é a parte da Associação Brasileira dos Engenheiros e Consultoria da parte estrutural, que são projetistas que eu já conhecia da minha época de Érico, na empresa que eu trabalhava, justamente por conta das luvas, tá? Que a gente fala depois. Então, assim, eu falei, pô, conheço esse fulano, esse ciclano, por que não ir lá e apresentar? E foi aí que começou a crescer um pouco mais a questão da aplicação de material, a gente tem mais especificações, várias obras, e hoje a gente tem grandes obras no Brasil acontecendo e várias que já aconteceram ao longo desses últimos 5, 6 anos. Então a Cor hoje tem 2 braços, uma para a parte, na verdade 3, um para a parte metálica, parte industrial, que é o nosso maior core business ainda aqui no Brasil. A gente tem a questão do concreto e uma questão de plásticos. Basicamente são plástico filme com inibidor de corrosão, que é um negócio fora do meu conhecimento até. Mas é um hub bem interessante aqui para a gente em relação à Cor Brasil. Tá. Então, para poder explicar um pouco, passar um pouquinho pelo histórico da empresa. E é uma empresa que, graças a Deus, vem crescendo ano após ano em mais de 2 dígitos, assim, se a gente for analisar. E a gente pretende, porque tem muita coisa ainda. E é uma empresa que a gente tem super fã. É super fã, sempre esteve com a Depat, acreditou desde lá do começo, né? Sempre investindo na gente, sempre levando, porque na Depat nós abrimos com muita facilidade o acesso das empresas. Nós estamos até agora, recém lançamos, hoje, mas para quem já está assistindo a gravação já há algum tempo, o programa agora Empresa Membro. Certo. Nós temos o membro Adepate, que é o individual, você é membro Adepate e tudo mais, e agora Empresa Membro. Para que as empresas se tornem membro Adepate como pessoa jurídica, tem vários benefícios, enfim, toda aquela parte, mas as conexões se estruturem, abrir as portas mesmo para entrar. Porque as soluções técnicas requer que a indústria esteja próxima. Sim. É difícil. Você consegue ver hoje a medicina afastada da indústria farmacêutica? De forma alguma. Da indústria dos equipamentos. Da indústria. Hoje o médico, se não tiver as soluções de grandes equipamentos para cirurgias robóticas ali guiadas, com menos incisão, com os grandes equipamentos de inspeções, de tomografia, de ultrassonografia e tudo mais, e todas as soluções médicas, né, as curas, os tratamentos de câncer cada vez mais, imunoterapia, outros. Quem investe nisso? Os médicos estudam, mas se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam, os mais próximos da medicina, mas a gente vê isso no mercado. A indústria farmacêutica trazendo as soluções, estudando juntos, pesquisas, né? E nós precisamos ter isso próximo. Quando me foi apresentado a Cor, para mim foi algo incrível, porque vem uma resposta de um problema que a gente tem e que viajava nas ideias, só que não totalmente disperso, porque eu atuando aí desde 2002, tratando estruturas de concreto armado, tratando fachadas, e você começa a estudar sobre durabilidade do concreto, sobre os efeitos aí da carbonatação, do ataque de cloreto, e que você pega que o aço ele é algo incrível, mas torna frágil frente aos ataques agressivos com o passar do tempo. Ok, vamos então melhorar para construir melhor, construir que tenha o concreto com menor porosidade, que tenha maior capacidade de tratamento das fissuras, né? Vamos então proteger mais o aço, aumentar cobrimento, melhorar a execução para colocar as pastilhas ali e tudo mais.
Ótimo, incrível. Mas e as edificações já prontas? E as edificações que já estão ali com a sua Sim. durabilidade comprometida? A VUP, que é 50 anos, que é chegar dessa passivação da armadura, chegar em 50 anos, os prédios estão com 10, Sim, 15, sim. já está chegando, então já despassivou o aço. Como que a gente resolve esse problema? Só que aí vem essa questão da vida útil de projeto que você comentou, que a gente fala, não, mas eu vou projetar para 50 anos. Tá. E o ponto principal que fala a norma de desempenho, que é justamente a parte da manutenção. Como que você faz isso? E de repente vem um produto que é uma solução aonde você consegue reabilitar a edificação que já está ali existente, que você consegue, que eu gosto muito dessa palavra para nós aqui, sobrevida. Mas é isso mesmo. Você não vai resolver o problema. Não. Claro que não. Se você, como saúde, tem um problema cardíaco, tem um problema na perna, tem um problema no órgão, talvez você não vai conseguir resolver 100% o problema. O problema tá lá. Foi a tua vida desregrada que trouxe, ou um problema congênito, ele está lá. Mas a medicina, ela vem com muitas soluções para te dar sobrevida com qualidade. Sim. E é assim que soluções como o da Cor, que conseguem trazer sobrevida de qualidade para edificação, e claro, para quem usa lá no início, já nasce com uma maior durabilidade. Então essa solução que nos foi apresentada no primeiro Enapat, que acho que você nunca viu tantos celulares Não, em nunca. RIF, Eu tirando fotos e registrando eu brinco com slides. isso até hoje, que o Enapat, em 22, ele foi um divisor de águas para mim. Eu não enxergava dessa forma. É. Né? A galera muito mais jovem do que eu. De novo, me sinto E você idoso era o falando isso, jovem mas- dos eventos. E eu vamos olho pensar assim. aquilo, eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é um negócio muito interessante, né? É muito louco você olhar e ver realmente né, de uma forma diferente. É. Mas o que você comentou, Felipe, sobre a questão da medicina, eu concordo em absolutamente tudo, porque a gente costuma fazer essa analogia, né? A medicina com a patologia das construções. Perfeito. Existe essa analogia que você tem que fazer. Porque o ensaio e as inspeções nada mais é do que aquele primeiro check-up que você vai fazer. Sim. E quando você é o check-up, o cara vai olhar e falar assim, ah, tá bom, tua estrutura tem isso, isso, isso. Então tá bom, tua solução é essa, essa e essa. O inibidor de corrosão ele não é solução para tudo. Muito pelo contrário. Ele é uma das soluções. É que existe muita confusão. É. Que esse que é um ponto importante a gente falar. Que existe muita confusão justamente no que faz o inibidor de corrosão. Tem gente que pensa que ele só pode ser aplicado em situações onde você já vê desplacamento, você já vê barra de aço. Esquece do baixo cobrimento, esquece do concreto com baixa resistência. Esquece da profilaxia. Esquece da profilaxia. Esquece das situações e fala assim, pô, aqui tem os cloretos. Tá, pô, e carbonatação? Uma pergunta extremamente comum que eu recebo é justamente, pô, mas São Paulo não tem corrosão. Falei, experimenta ir lá no subsolo de um edifício onde a sua Tem. estrutura não respira. Muito. E é lá o ponto principal. Muitas vezes você não olha na fachada. Agora, imagina aí na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, nas pontes, viadutos, que vêm sendo reparadas né, ultimamente. Né? Você olha, tem muita barra de aço aparente, mas não é porque o caminhão ou o carro, ou quem quer que seja, vai lá e dá uma batidinha, igual acontece muito em garagem. Isso acontece por causa do CO2, por conta do oxigênio, por causa da umidade. É importante a gente entender o conceito de corrosão. Porque para você dar uma solução de qualquer que seja o problema que você tenha, qualquer que seja o problema, você tem que saber ter a questão do conceito. Ó, a venda técnica voltando. É verdade. Você tem que entender do conceito. Então, a leitura, você ter acesso justamente às bibliografias que são recomendadas. Aqui você está vendo na verdade, uma bíblia, né? Com 2 volumes. 2 volumes. Né? Que isso aqui foi lançado em 22, se não me falha a memória. Eu comprei lá no... Em Brasília. Foi aqui, ó, de 50 anos. de Brasília. De Brasília. Então, já está sendo escrito o próximo. Então a gente começa a olhar isso aqui, pô, isso aqui é uma baita de uma bibliografia. Sim. Entra aqui, vai estudar o que é concreto, o que é corrosão. Não adianta a gente falar assim, o inibidor ele corrige tudo. Não, gente. Não. Existe muita confusão, Felipe, em relação ao inibidor de corrosão. Frente ao cristalizante, frente a outras soluções. Tem gente que pensa, vou utilizar um, não vou utilizar o outro. Ou não. Será que eu tenho que usar em conjunto? É que talvez a gente tenta sempre simplificar muito o que requer uma consultoria especializada. Sim. Tá? Você pega no ramo Sim. de fachadas, muitas vezes já estão reduzindo depois de muita insistência nossa, de conversas e explicações. Ensaio de percussão ou inspeção via drone?
Olha, isso não é uma comparação que se faça. Drone é uma inspeção visual. Percussão é uma inspeção tátil visual. Então, é uma inspeção sonora. Sim. Então, assim, não tem por que brigarem. Existe uma completamente... Como que é? Uma complementação. Complementação. O inibidor de corrosão, ok, mas nós precisamos entender por que não trabalhar com múltiplas soluções. Sim. E quem vai dizer isso? Não é uma solução de prateleira, não é uma tabela de Não. Excel que você Não é. tem entradas e já tem as saídas claras. Por isso que existem os consultores. É. Por isso que existem os super especialistas. Por isso que quando nós vamos no médico, no cardiologista, e de repente aparece uma mancha na nossa pele, ele vai dizer, vai para o dermatologista. É. Já não é mais a minha área. Pô, mas não é médico? Pois é. Mas o conceito do engenheiro civil é assim. A gente era chamado, na minha época de colégio técnico, era os pedreiros. Os pedreiros, não sei o quê. Era assim. E Tem uma maneira de mudado. brincadeira, logicamente, mas até eu tive um caso nesses últimos dias que veio uma professora da escola do meu filho, que tem 6 anos. Né? Olhou e falou assim, você trabalha com construção? Eu falei, não necessariamente. Não trabalho com construção, trabalho com soluções, assim. Mas, olha, é muito, muito engraçado, porque isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer em breve. Porque ele fala, olha, o pessoal, as crianças do Infantil 5, aqui na escola, estão fazendo um projetinho para fazer a recuperação de uma casinha que vai ter. Você não pode vir explicar aqui para eles? E eu vou, na escola do meu filho, com crianças de 6 anos de Muito idade, louco. explicar o que é um pilar, o que é um aço. De uma forma simplificada, naturalmente, mas você explicar para uma criança o que é isso. E por que a gente não pode fazer isso para os adultos, para os Sim. que já são Sim. os profissionais que já estão no mercado aí há muito tempo, no mercado aí há muito tempo? E eu creio que a gente precisa dar mais nomes. Eu já vi alguns até criticarem essas denominações ou os nomes que possam dar e tudo mais. É porque não existe mais tanto médico. A pessoa não fala sou médico. Ela já Não. fala a especialidade A especialidade. dela. Então, O que você é? Eu sou dermatologista, sou otorrinologista, ginecologista. pediatra e tudo mais. E esses nomes, eles ficam claros para a sociedade Uhum. que utiliza dos médicos. Sim. E tem o clínico geral, Sim. que seria o médico ali que tem um pouco de tudo. Para nós aqui, se eu usar engenheiro civil para tudo, é o calculista, é o gestor de obras, é o que especialista em estrutura. Vamos dar uns nomes aí, pessoal. Estrutureiro, tô brincando. Por isso tem o engenheiro civil patologista. É que o engenheiro civil ele é conhecido assim, engenheiro civil é o que constrói casas. É, Infelizmente, eu falo infelizmente porque assim, essa sempre foi a base de 100 anos atrás, talvez. Não sei nem se existia a profissão engenheiro civil há 100 anos atrás, mas é bem provável porque era que sim. muito, era já ligado com a Mas arquitetura. é isso, e hoje em dia tem tanta especialidade, mas Então, mas não tanta tem nome. Não tem nome. Aí, Não tem mesmo. a gente demora O que você é? uns Sou 10 engenheiro civil. minutos Pra poder para explicar o que você faz. Opa. Não, eu trabalho construção, porém não, é com a estrutura, eu sou, sabe assim, quando eu falo dermatologista, não tá falando, não, eu sou médico. Não, não é que eu não sou médico. Eu sou médico, mas eu cuido da pele quando ela tem problema. Não, ele fala um termo. É porque a maioria já sabe, dermatologista toma conta do quê? Então ele fala, não vou te perguntar do meu coração. Você já fica claro. Quando eu falo, eu sou, a gente precisa. Vamos organizar, aí, vamos sentar numa mesa, vamos organizar. Olha, mas agora, mas eu vou te falar, hein? olha, Vai levar tempo. hein? vai dar trabalho. Me perdoem os que não concordam. 14 de janeiro de 2022. Esse é de janeiro. Janeiro, isso aqui também. Mas que é de março, mas assim, março, acho que faz parte do mesmo pacote. Do mesmo aqui, ó, 22. É. Um 22. tem inibidor de corrosão, outro não tem. O que é o inibidor de corrosão da Cor? E o que ele faz para que mantenha intacto aqui o aço e sem o inibidor, fatalmente, ele vai entrar em processo aí de corrosão. Sim, ó, vamos lá. O conceito dessas, a gente chama de garrafinhas mágicas, tá? O que é o conceito dessa garrafinha que a gente está vendo? O que está mais escuro tem uma palha de aço lá dentro com água de torneira, Simples basicamente. Nesse caso, que já tem mais de 2 anos, a gente nem enxerga mais a palha de aço. Ela Não. provavelmente já esteja lá no fundo ou até diluída. assim. Ela tá bem encrostada aqui. Deve estar lá no fundo, acho que ficou acumulada. A garrafinha mais clara, a gente vê clara. Garrafinha mais clara, a gente vê a palha de aço. E aí tem água de torneira também. Só que tem uma gotinha do inibidor de corrosão. E é curioso porque esse material, apesar de agora ele estar
embebido ou imergido, ou imerso, melhor dizendo, dentro, toda essa parte que a gente vê aqui, né? Toda essa parte que a gente vê, o que acontece? Esse material está dentro do ambiente fechado. Então ele está volatilizando lá dentro. Então sabe o conceito do cheirinho que a gente coloca dentro do carro? Sim. Muitos têm aquele cheirinho. Quando você está com o carro fechado, tem aquele, muitos conhecem pelo pinheirinho, né? Mas aquele ambiente lá, o que acontece? Quando você abre o carro, a primeira coisa, sai aquela fragrância, aquele cheiro, às vezes insuportável, dependendo do que é, né? Mas sai aquele cheiro e depois de alguns minutos ele já está lá dentro, ok, mas ele fica volatilizando dentro desse ambiente fechado. Sim. Se você deixa isso com as portas abertas, não vai acontecer nada. Perfeito. Ou seja, se eu abrir essa garrafinha, aqui dentro você vai permitir a entrada do oxigênio, dentro de alguns minutos, provavelmente, essa cor começa a mudar. Então, porque ele está volatilizando aí dentro. Então, isso é muito o conceito do inibidor de corrosão, não somente para concreto, mas estou falando de uma forma geral. No caso da utilização dele para concreto, ele pode ser usado de duas formas. Uma delas é na fase preventiva, ou seja, a gente coloca o inibidor de corrosão ainda no concreto, no estado fresco. Então, durante a fase de concretagem, você adiciona uma determinada dosagem. E o que acontece? Através da porosidade, melhor dizendo, através do concreto, ele vai migrar e ele vai chegar até o aço. Então, o que acontece? Nessa proteção, basicamente, ele vai chegar até a armadura por atração iônica, por capilaridade, por difusão. Então, ele vai formar uma espécie de uma película química, não é uma película física. Se você abrir o concreto, você não vai enxergar que tem um inibidor de corrosão lá dentro. Mas ele vai formar, por ter uma partícula nano, ele vai chegar lá. É como tem aqui, né? Como tem Nessa palha tem uma película ali que a gente não enxerga. Não é perceptível. A gente não enxerga. Mas tem uma proteção, por isso que não está corroendo. É uma proteção, nesse caso, uma proteção passiva. Sim. Então ele vai, literalmente, vai migrar até lá. E ele vai formar uma espécie de uma película química em toda a superfície do aço. Isso vale para obras, obras novas, como posso dizer, e também... Já dá para incorporar junto ao concreto ali, na massa do concreto? E na fase de nas obras de recuperação, que hoje ainda é o principal, a gente vê muito mais problemas nas obras, né? Hoje o conceito da prevenção, ele é muito tido aonde? Aonde você tem obras em regiões mais agressivas, cuja classe de agressividade ambiental é de pelo menos 3. Ou seja, região litorânea, muitas vezes. Então o pessoal fala, aqui eu preciso de uma proteção. Esquece de uma indústria, esquece, por exemplo, de uma base de torre eólica, que é tão importante, que apesar de muitas vezes estar distante do mar, é uma região muito agressiva, por conta dos ventos, por conta da névoa salina. Sim. Né? Agora, se a gente for tratar na fase de recuperação, a aplicação é diferente, mas o conceito é o mesmo. A aplicação normalmente ela acontece por aspersão, é como se fosse aspergir veneno em planta. Tá. Você pode fazer com uma bomba costal, vai e aplica diretamente na superfície de concreto. Ponto importante. Essa superfície, ela não pode ter uma tinta ou um revestimento. Isso tem que ser removido antes da aplicação do material. Perfeito. Então você aplica. Através dos poros do concreto, ele migra também até a armadura. Tem vários tipos de produto, tá? Tem produto que migra menos, tem produtos que migra mais. O que eu costumo dizer que é o nosso tiro de canhão, que é aquele que pode ser aplicado em qualquer tipo de situação, ele pode migrar até 7 centímetros. Que é o MCI 2020. 2020. Tá? MSC, que é o concentrado. Tá. E tem o MCI 2020, que é o diluído. O que é diluído e concentrado? O diluído é quando ele já está numa proporção de 1:1, ou seja, 1 litro d'água para 1 litro de produto. Então, se você comprar o MCI 2020 dessa forma, ele está pronto para o uso. Ok. E o MCI 2020 MSC, né, basicamente uma sigla, que você vai ter que diluir. Aí entra uma questão muito de custo relacionada a isso, naturalmente, mas é aquele que você tem que diluir numa proporção de 1:1 em água, que é extremamente simples. Perfeito. Para ser feito. E aplica diretamente. Por aspersão. Normalmente você aplica isso em 2 demãos. Então aplica a primeira, quando a superfície estiver seca, ao toque, já aplica a segunda. Dependendo da região, até o tempo é muito menor. Mas em média, em torno de 20 a 30 minutos mais ou menos, você já pode aplicar uma segunda demão. Eu tenho casos onde os trabalhos só podem ser feitos de madrugada. E aí, como é que seca? Então assim, eu vou ter que esperar secar. E agora, de madrugada, eu tenho liberação aqui de serviço por um determinado período. E às vezes em 2 horas não secou. Pode aplicar a segunda demão. Não é isso que vai impedir com que o produto funcione.
A recomendação principal é essa. Tá? Então, se tiver eu vou aplicar numa fachada. Só que assim, tô com um período aqui de chuva. Não aplique. Porque a chuva, ela pode retirar o material da superfície. Então tem uma série de, vou falar, regrinhas que elas têm que seguir. Agora, se eu tiver nessa condição aqui, ó, inspecionei uma estrutura, avaliei que o cobrimento tá 1,5 cm, então tem um baixo cobrimento, abri janelas de inspeção e verifiquei que a frente de carbonatação já chegou no aço, realizei um ensaio de potencial de corrosão e vi que já tem sinais de início de potencial de corrosão avançado. A princípio ali não tem nem armadura exposta e nem corroída. Perfeito. Porém, então, para o cliente, aos olhos do cliente, não há nenhum sinal, nenhum sintoma já de problema efetivo, não há manifestação patológica. Não tem fissura, nada disso. Não tem fissura, não tem desplacamento, não tem corrosão, porém, tem baixo cobrimento, frente de carbonatação já chegou ao aço e já há ali, num potencial de corrosão, esses índices já indicando o início de processo de corrosão. O MCI, o inibidor de corrosão por aspersão migratório, pode ser aplicado numa função já de estancar essa corrosão e aumentar a durabilidade dessa armadura para que não apareça, não surja as manifestações patológicas, que são as fissuras, expansão do aço, corrosão e armadura exposta? Não só pode, como deve. É justamente o caso onde a gente sempre, como posso dizer, busca. Porque assim, normalmente... Esse seja o grande trunfo dessa solução. Por quê? Porque normalmente a gente é chamado quando a corrosão já está implementada, quando já tem um desplacamento, quando é evidente. Porque a questão da evidência, da manifestação patológica, já da corrosão já implementada também, quando a gente já olha, ele chama muito mais atenção. No mercado condominial, mais ainda. Eu falo mercado condominial porque, assim, é uma questão que, assim, hoje, até o rapaz lá da Abrascon, não sei se é Reginaldo, meu presidente. Reginaldo. Ele estava comentando na FEIPAT comigo. São mais de 70 mil condomínios na cidade de São Paulo. É muita coisa. Mas eu fiquei com aquele número na cabeça, 70 mil condomínios é muita coisa. Só que agora, qual é a dificuldade de você aprovar uma recuperação estrutural numa assembleia, enfim, todo aquele processo moroso que a gente conhece muito bem. Se a gente trabalha na prevenção, na fase de manutenção, provavelmente num caso como esse, você está tratando aonde? Na fase de manutenção. Sim. Quando você vai, aí entra aquela lei de Sitter, ou seja, quanto mais tempo você demora para tratar uma determinada estrutura, maior o teu custo, numa progressão geométrica de 5 vezes. Ou seja, esse custo pode ser 125 vezes maior do que aquele se você tivesse tratado lá no início. O custo só vai aumentando. Quando você tem o desplacamento, o custo é muito mais alto, porque é uma série de soluções que você tem que aplicar. Numa situação como essa que você mencionou, por exemplo, digamos que é a situação perfeita de aplicação, porque a gente não precisa fazer mais nada. Porque eu trago isso dentro do nosso escritório, mediante que a gente teve contato, conhecimento dessa técnica, porque existem várias técnicas que poderiam ser aplicadas para este cenário. Sem dúvida que sim. Tá bom? E eficazes. Às vezes a gente não analisou o pH do concreto. Não. Por exemplo, que você pode aplicar um realcalinizante numa dessas, tá tudo junto certo. com o inibidor de corrosão, e não em substituição. Porque o inibidor de corrosão é para o aço. Você pode continuar tendo ações para tratar também o concreto. Que seriam agora, se existe carbonatação, o que aconteceu com o pH do concreto? Exatamente. Ele já baixou. Não, até coloquei nesse aqui, já tinha baixado, porque já chegou lá no aço. Então ele baixou. Já passivou. Realcalinizantes também é uma solução complementar aí. Mas o que eu trago muito para isso, porque nós passamos a especificar em nossas soluções aqui na escritora FSL, porque é uma solução muito mais viável e uma alternativa com muito menos desgaste, com muito menos invasivo, para dar sobrevida para as edificações, principalmente aqui em São Paulo, que é o que nós atuamos, né? E nós temos visto cada vez mais os condomínios querendo implementar esse sistema, porque todo início de trabalho, primeiro você demonstra, os clientes
não conhecem, Uhum. passam a entender a necessidade, compram a ideia, mas às vezes não conseguem ir a comprar a solução. Gostaria de fazer, mas não consegui aprovar. Não tenho a liberação. Até chegar um ponto que começam a fazer, que é o que já está acontecendo, e aí isso vai rompendo as barreiras, porque os Sim. clientes, os síndicos, os gestores se conversam, olha, eu utilizei essa técnica aqui, deu certo, os anos vão passando. Onde eu quero chegar com isso? Está fazendo trabalho de inspeção, de consultoria em estruturas, dica do tio Fê. Explode É aí. para ter uns efeitos visuais, né, Gabriel? Conte com especialistas do mais alto nível, consultores gratuitos para vocês. Como que a gente consegue isso? Com os parceiros das soluções, das empresas, das indústrias. Se você está numa inspeção estrutural e uma consultoria estrutural, você identificou os cenários que nós estamos trazendo aqui, entre em contato com o Vitor Chiari. Ele vai passar a atuar junto contigo e vai te dar suporte para entender o que está acontecendo. É óbvio que vai ter uma questão comercial, porque o nosso mundo ele é comercial. Alguma empresa vive sem e uma vendas? relação comercial. Você está comprando, está vendendo, e essa relação, mas quando ela é honesta, franca, entrega com realidade, faz todo sentido. Sim. Então, todas as vezes que eu especifiquei MCI, inibidor de corrosão, eu não especifiquei sozinho. Conversei com o Vitor, mostrei o caso, mostrei os resultados, a situação, e ele apresentou, olha, isso aqui, para isso aqui, não, isso aqui você pode, isso aqui tem que ser o 2020, isso aqui, olha, o 2021, que vai ter um custo menor para o cliente, dá jogo. Sim. Pode especificar aí. Por quê? Você vai especificar olha, aqui precisa remover a pintura aqui. Neste caso, coloca que precisa um tratamento mais diferente. Aqui pode ser misto. Olha, você está fazendo a recuperação estrutural, então adiciona no grout. Exato. Adiciona Que na é o que argamassa pode ser polimérica. Olha só. A gente vai aprendendo. Mas até então foram coisas passadas pelo Chiari. E nós vamos lá e apresentamos em nosso laudo. Sim. Quando o cliente pegar aquilo, enviar para as empresas para executar a obra, para orçar a obra, e enviar de novo lá para o Chiari, para ele ver a solução, tá batendo. Já fala, não, realmente tá certo isso. Sim. Então você pode fazer isso com a Core e com as outras empresas do mercado. Vamos aproximar. Ah, mas eu não conheço nenhuma. Olha aí os episódios. Por que vocês acham que eu trago tanta empresa no ADPOD Podcast? Não é simplesmente uma conversa. Você conhece aqui, conhecer. ó, C4V, você vai conhecer da empresa A, B ou C. É só você pegar os 70 episódios para trás. Ué, você também tem a solução, que a gente pode aqui agora desenrolar rapidinho, da PI Engenharia. Sim. Que eles têm do mais alto nível, grande Léo palestrou no Enapat, foi incrível, esteve com a gente na FEIPAT, do mais alto nível de inspeções, de técnicas, de equipamentos. Ué, quero saber alguma coisa, eu trago para perto. Sim. Se eu trouxer, então, mas eu não sei fazer ensaio de potencial de corrosão, vem da consultoria e considere que o potencial de corrosão que vai fazer o ensaio talvez seja a PI junto com você. E hoje a PI, por exemplo, já tem outro ensaio que não é o potencial de corrosão. Olha é a medição de taxa de corrosão. Espetáculo. Que a gente trouxe isso do World of Concrete no início do ano. Indo lá para poder pesquisar, para poder ver uma série de coisas, porque hoje é a única empresa que tem esse tipo de equipamento aqui no Brasil. Então você entende? Eu não fui no World Concrete Show Spectacular Man, mas se eu sou seu amigo, se eu sou seu parceiro, saber onde buscar. Eu vou ter você próximo, e se eu precisar de uma solução, você vai me indicar, olha, tem essa solução que eu vi lá. Isso é a beleza do networking, das conexões. Mas isso é networking, justamente. Isso é o que é a DPAT pura, gente. Você não precisa gastar milhões em equipamentos. Muito pelo contrário. Alguém já fez isso. Mas, de novo, óbvio que tudo isso tem um custo envolvido. Claro. Mas coloque isso na tua. É na tua consultoria, ou indique, ou faça o que você achar melhor. Muitas vezes você, eu vou colocar isso aqui, nossa, mas ficou muito caro porque eu estou bitributando uma coisa. Aí a gente entra numa questão de impostos, que aí é o nível Brasil, que é mais complexo de entender. Mas aí entra. Parece. Mas se você não compartilhar, mas você não precisa abrir. Alguém já fez isso, gente. Poucas coisas na vida, nós seremos o primeiro. Então, eu quero fazer uma venda com a PI, com a Core, com isso, mas tem ixi, eu não sei fazer. Se você trocar ideia com as pessoas certas, alguém já fez isso
e já conseguiu desenrolar Já. da maneira certa, já chegou numa solução. Já. Então traga para perto. Você acabou de contratar uma solução a custo zero. É. O Louco, seu né? custo é zero. Louco. Da Você, hora. você só está trazendo. Aí, e quem vai ficar feliz com isso? É. Teu cliente. Porque você está levando justamente a solução, que é a beleza da palavra, tá? Sim. Quando eu fui fundar a C4V, eu não queria colocar produtos para construção, nada disso. Eu queria colocar a palavra solução. Justamente porque normalmente nós somos chamados para resolver algum problema. Exatamente. E quando a gente é chamado, o que a gente tem que dar para o cliente? Uma solução. Eu não vou simplesmente vender E o um nosso produto. valor é vender solução. É a tal do produto tem preço, o benefício tem valor. É. E o que você vai fazer? Eu vou dar um benefício para o meu cliente. Eu não vou simplesmente vender um produto. Eu acho que tudo isso. E aqui nós estamos falando de uma empresa que vende serviço e uma empresa que vende produto. E tem gente que me pergunta muito, sabe, sobre isso. O que é mais difícil, vender produto ou serviço? E aí? E eu não acho. De verdade, para mim, a dificuldade é exatamente a mesma. É. Eu não vejo diferença. Não há, eu já vendi serviço, já vendi produto. Até porque Hoje as eu vendo duas os dois. são vender soluções. Exato. São atreladas. Uma coisa, aí entra uma questão. Porque o produto, quando você está, voltando um pouquinho que você está falando da especificação, de estar no teu laudo e tudo mais. Se você especifica um produto no teu laudo ou no teu projeto, com uma determinada característica, no caso dos inibidores de corrosão, por exemplo, eu preciso de um inibidor que migre até 7 centímetros. Isso não é direcionamento, na minha modesta opinião. Sim. Isso, na verdade, fala assim, eu preciso porque o meu cobrimento aqui, ele está lá em 4, 5 centímetros, ou não, ele é um cobrimento baixo, eu preciso de uma proteção com um produto baseado na família dos aminoálcools. Você está sendo mais específico. Agora, quando você está tratando de serviço, e no caso de ensaio, isso é extremamente comum, você não costuma, pelo menos muitas vezes, os clientes, infelizmente, eles não costumam fazer uma comparação, posso dizer justa, porque ele não compara a banana com a banana. Ele muitas vezes ele compara o quê? Ele vai na linha final. Você pode escrever uma proposta com 20 páginas. Ele não lê as 19 primeiras, ele vai na última página, na última linha do orçamento, vai falar assim, o custo da empresa A é X, o custo da empresa B é Y. Ele vai comparar o que é isso? E agora? Será que o meu escopo está alinhado? Então, entendeu? Essa é a grande diferença, na minha opinião, da questão da venda do serviço. Porque você tem que comparar a salada de fruta completa. Sim. Então você não tem que... Qual equipamento que usa? Eu uso o equipamento dos nossos amigos da Prosec. Né? Você sabe, pô, que o equipamento bom, que é um equipamento... Não estou falando nada com relação aos outros, tá? O que eu estou dizendo assim, você sabe a procedência em relação a justamente a confiabilidade do que... Aquele equipamento ele tem que estar calibrado. Tem uma série de coisas. É diferente de você montar o equipamento em casa ou comprar um equipamento numa loja de material de construção. É muito diferente. De novo, não estou dizendo que não funciona, que não deve ser feito, nada disso. Mas quando o cliente... Imagina você indo num condomínio e falar, eu tenho que fazer o ensaio de potencial de corrosão, mas eu tenho que fazer um ensaio de georradar para poder verificar aqui a localização da armadura. Mas outro equipamento, ele funciona muito bem aqui para verificar a localização. Tá bom. Mas será que ele é tão preciso? Será que ele é tão preciso numa situação Mas aí dessa? dentro do nosso cenário, eu tô tentando, até porque eu vendo serviços, né? Sim. E um serviço difícil de explicar para quem não é da área. O que eu tenho aprendido nessa área das vendas, técnicas, o que a gente tem estruturado? Eu tenho buscado inspirações na medicina. A gente busca na medicina a parte técnica, por que não a parte comercial? A parte de vendas e negócios. Sim. Pense comigo. Quando nós vamos escolher um médico ou um hospital, dificilmente a gente fica perguntando ou nos é oferecido, olha, aqui o ultrassom é da marca X. Sim. A ultrassonografia é não sei o que lá. A tomografia, aqui, olha, o médico, a gente usa técnicas avançadas, porque até pense comigo, se o médico ou o hospital começar a explicar demais, você fica até assim, ó. É grego. Não, assim, mas você fica até assim. Se o médico chegar, o médico fala, olha, eu vou te operar, mas eu vou contar primeiro meu currículo. Eu sou formado há tanto tempo, eu já fiz 50 Tá se justificando, né, parece. Você começa assim, entende? A gente não vai procurando muito esses detalhes. O que a gente procura? Que eu creio que muitas vezes o nosso negócio vende. A credibilidade. Por isso que é um dos 3
Os 3 Cs Os FSL, pilares, sim. que são os nossos valores, pilares e valores. O primeiro é credibilidade. Porque se compara credibilidade. Não, muitas vezes não é as 70 páginas da proposta, Sim, mas é a marca que você construiu. concordo. Quando você pensa, aquele médico, pá, aquele hospital, tal. Às vezes, você não fica procurando agora os detalhes do hospital, porque aquela marca, aquele médico, já te atrela a responsabilidade. Aí, claro, você olha o preço, tá de acordo, você confia, acredita naquela credibilidade, Uhum. você vai para o jogo. No nosso caso, precisamos muito fornecer. E como que nós organizamos as vendas na FSL? Tem dado certo, meu amigo, como é serviço. Nós criamos, para ajudar o cliente, uma tabela de níveis de consultoria. Tá. Então, do nível 1 ao nível 5, que são as entregas principais. Porque um laudo de inspeção de estrutura, eu posso vender, eu posso entregar apenas a constatação, dizendo, tem problemas, fotos e uma constatação qualitativa. Eu posso fazer o diagnóstico, eu posso prescrever terapia, eu posso quantificar, mapear as anomalias, entregar Uhum. quantificações, e eu posso até entregar quanto custa o serviço, fazer tabelas de preço, tabelas com valores, com tudo certinho. Olha lá, foi de nível 1 a nível 5. Uhum. No final, para o cliente, é um laudo de inspeção de estrutura. Sim. Se ele pede isso, se você orça o nível 4 na tua cabeça e eu orço o nível 1 na minha cabeça, o cliente não vai conseguir Não mesmo. interpretar isso nas propostas. E ele vai ver o preço final, mas são coisas diferentes. Então, o que nós fazemos? Entregamos a planilha, já tem lá o nosso... Aqui tá no nosso Instagram, Grupo FSL. Se você entrar no Instagram, Grupo FSL, tá lá, num post marcado, os 5 níveis. E nós dissemos, nós estamos vendendo para você uma consultoria de nível 3 qualitativa. Com isso, a gente orienta o cliente, Uhum. a consultora que vai atendê-lo, a ele indagar os outros concorrentes. Se eles estão fazendo nível 1, Concordo. nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Porque se o cliente fala, não, eu tô nível 3, então vai estar descrito Para ali. equalizar mesmo. E aí ajuda o cliente a equalizar. E aí o que eu aprendi também? Que às vezes a nossa proposta estava muito difícil de ser interpretada. E quando a gente cresce de tamanho, até para a gente conferir internamente estava desgastante. Uhum. Normalmente, nós colocamos a nossa proposta comercial de serviço tem que estar baseada no 5W2H. Sim. Uhum. E às vezes a gente esquece isso. Que faz parte do plano de negócio que você monta. Mas a gente... Não, a proposta ali, Ah. o que a gente apresenta como escopo? O como nós vamos fazer. Só que às vezes o como nós vamos fazer é muito detalhado. E o cliente cansa de ler, ele não consegue interpretar tudo isso. Então o que a gente separou? Em 2 partes. O que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Então, a nossa proposta do que nós vamos fazer é meia página, 1 página no máximo. Tá. Por exemplo, nós vamos realizar ensaio de percussão, nós vamos realizar aberturas de janela de inspeção, ensaio de pacometria, simples. Em até tantos pontos, é o quê? E a gente deixa lá embaixo. No item 10 desta proposta, está descrito o como, a metodologia FSL. Tá. E aí lá pode estar descrito ensaio de pacometria, com tantos pontos, com equipamento XPTO, com mais ensaio de percussão, com segurança do trabalho, utilizando com martelo de ponta de ABS, dando golpes para auscultar, e você Teoria. detalha, porque se o cliente Colocar. for interessado, ele vai falar, nossa, olha todos os detalhes. Mas se ele quiser entender com tranquilidade, até para comparar com o outro. Porque o que a gente fazia antes? Colocava todos esses detalhes, então nosso escopo já era o que e como juntos, dava 2, 3 páginas. Entendi. E aí como que ele pegava isso e comparava com outra empresa? Lendo tudo, ficava desgastante. Concordo. Então o cliente trava. Com isso, ele bate, aí a gente fala, olha, você pega esse aqui, ó, esse recorte, e manda para as demais empresas. Fala, ó, vocês estão considerando isso? E aí você consegue organizar, porque é nesse caso mesmo. Depois que você organizar técnica, aí fala para preço. Se eu pudesse mandar em alguma coisa e obrigar o mercado, se tivesse um padrão, eu estabelecia, mas eu não posso mandar em nada, ninguém faz o que eu mando, então tá tudo certo, então tá tudo bem. Serviços deveriam ser 2 propostas. Primeiro, técnica.
Isso só acontece nas grandes empresas que eu quero dizer assim. Grandes contratações. Aí sim, porque primeiro eles equalizam tecnicamente e a Resolva proposta. tecnicamente. E aí sim vem a proposta comercial após a aprovação. Então, se 10 empresas mandarem, só que não estiverem atreladas tecnicamente, Técnico, só técnico. Nem abre a comercial. nem abre a comercial. Por quê? Se não atendeu tecnicamente, não vai ser considerado Não. aquele preço. Já ligaram pra gente, clientes assim, síndicos. Felipe, me ajuda. Tem uma empresa cobrando 30 mil e uma empresa cobrando 300. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, manda as propostas. Aí que cobra 30 tá dizendo, eu vou lavar a fachada e vou repintar. Aí que cobra 300, fala, eu vou retirar a fachada, vou aplicar cerâmica. Pô, não dá pra você comparar 30 com 300, porque são serviços completamente diferentes. Sim. Só que quando o cliente abre a proposta, e na boa, se fosse você já não abriria no preço? Você já vai lá, deixa eu ver no preço. Natural. Só que se você não manda o preço, se não é obrigado a mandar o preço, o cliente não tem essa ansiedade de olhar o preço. Ele primeiro vai olhar a técnica, vai comparar só técnica, não tem como ele se basear no preço. Depois que fala, essa aqui tá essa aqui tá válida, essa aqui não, essa aqui tá válida. Pega os tão válidas, aí abre as propostas comerciais. Mas como eu não mando em nada, então tá tudo certo, continuemos assim e vai da gente nos reinventar. Certo, meu amigo? Mas é o que a gente tava falando. Justamente a questão da reinvenção. É. Porque a gente, primeiro, nós não somos donos da verdade. Nada. Nem em casa. Pô, A última palavra casa. sempre é minha. Né? Acho que é a sua também. Né? Só falo ok. Eu falo sim, senhora. Lá em casa é assim. Para todo mundo. Então, assim, a última palavra é sempre a nossa. claro. Então, mas a questão da reinvenção dos nossos próprios negócios. A gente não criou uma empresa 5 anos atrás justamente para manter isso pelos próximos 40. Sim. O sucesso de ontem Muitas não vezes- garante o sucesso de amanhã. O mundo mudou. Hoje, você vê a Serpolco, uma empresa com mais de 40 anos. Se não me falha a memória, tem mais de 40 anos. E se reinventando a cada E se dia. reinventando, porque a gente conhece o pessoal, que a gente que acompanha, você muito mais do que eu, naturalmente, mas que a gente que acompanha muitas vezes o dia a dia de serviço, a gente tem que se reinventar. E a gente não pode esperar 5, 10, 20 anos para se reinventar. Muito pelo contrário, isso é uma questão, é uma constante. Acho que todos os dias a gente precisa fazer isso. A gente fala, mas eu não tenho tempo para fazer isso. E a questão do tempo, Se vira! o tempo te come depois. É. Porque você fica você fica refém, basicamente, do tempo. Quem não tem tempo para cuidar da doença, da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Se você não tem tempo para se reinventar, você vai ter que arrumar tempo para corrigir os seus erros e para tampar as infiltrações do seu negócio e infelizmente, às vezes até para cobrir grandes prejuízos que você vai ter. Então, quer ter um negócio? Se vira. Não tem essa. Tem que arrumar tempo para se reinventar. E assistir podcasts como esse é investir na sua reinvenção. Porque a cada insight, cada empresa que senta aqui, não é, Gabriel? Cada um que vai falando uma coisa, mas se a pessoa só assistir os podcasts da Depate, tenho certeza que se você pegar, maratonar, assistir os 70 e tantos que estão lá, Nossa senhora. eu duvido que você vai sair igual. Você não vai sair com uma par de ideia diferente, você não vai mudar, vai ser um... Eu vou fazer um pacote, um box, se fosse Blue Waves naquela época, né? Falar MBA a Depate. Você assistir todos, vira o MBA, irmão. Quanto tempo eu demorei para chegar aqui hoje? 2 2 horas horas e meia. Eu escutei 2. Olha lá. No carro. Espetáculo. Às vezes não dá para ouvir, para assistir. Você vai escutar, porque Mas tá no por Spotify. que tá lá no Spotify? Pra você ouvir. Pra gente ouvir. É. Eu, quase assim, música eu escuto em casa, no churrasco, claro. alguma coisa assim. E escuto todos os dias, Sim. fazendo alguma coisa. Agora, quando eu tô no trânsito, é podcast, gente. Você aprende muito. E assim, tem infinidades. E acho que o daqui do podcast da Depate tem muitos e muitos e muitos. Papo com o Vitor Chiari é sempre muito bom. Nós já estamos chegando aqui no final. Mas nós vamos para o nosso quadro novo. É novo esse. Me faça uma pergunta. Ih! Eu vou fazer uma pergunta que ela é uma pergunta... Acho que ela é muito trivial, mas de verdade ela é bastante... Ela é legal. Aonde você se imagina daqui 5 anos? E é um prazo curto, hein? Sim, hoje em dia é curtíssimo, 5 né? anos. Hoje em dia eu poderia te perguntar onde você imagina estar o ano que vem, É verdade. né? Mas estou falando daqui 5 anos. 5 anos. Porque a gente falou aqui nós falamos até agora. Vamos falar assim, onde você se imagina em 2030? 2030. Nós estamos falando assim do crescimento de como foram as empresas É. nesses últimos 4, 5 anos. Sim, E nos próximos 5? Daqui 2030, o que você acha? perfeito. Na minha trajetória pessoal, na minha vida pessoal, eu espero não mudar tanto. De coração. Por quê? Até o dia de hoje,
até a data de hoje, eu creio que os últimos 5 anos, para mim, foram talvez 20 anos em 5. Sabe assim? Idem. Se for pegar meu amigo, em 2018, não faz muito tempo, setembro de 2018, eu estava demitido, sem salário, o Nubank reprovou de eu ter um cartão de crédito, sem expectativa, sem emprego, sem absolutamente nada. Em 6 anos, olha o que nós... Porque eu sonhei com tudo, desenhei, intensamente a gente foi buscando acontecer. Então, construímos um produto digital que a gente gostaria, construímos uma empresa do ramo, que é da minha especialidade, que é o que eu gostaria. Temos eventos, hoje eu dou aula, todos os sonhos, hoje eu posso dizer que todos os sonhos, eles foram atendidos. Agora, o que eu quero que isso se mantenha. Eu estou na fase agora de conservação e potencialização. Então, nós queremos manter este padrão e com maior potência, com maior abrangência, sabe? E com aquela ideia de que a gente possa olhar e outras pessoas cheguem e cresçam. Então, assim, eu espero estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, só que tudo com uma potência muito maior. Que ao invés de nós estarmos aqui a FSL, a Depat Serpol, que nós tenhamos um grande andar com várias empresas juntas, que o Enapat, a gente tem um problema porque não vai ter mais espaço para encontrar, para que caibam todos do Enapat. Você já tá com esse problema? Já tô mesmo. Que a FEIPAT, que ela esteja num ponto de... Pensando que até 2030 vai ter mais 26, 28 e aí em 2030. Então, imagina, seria, teoricamente, a quarta edição. O que teve 53 empresas a primeira, tenhamos 250. Entende que é a mesma Sim. coisa, só que na potência maior? Que os nossos expats sejam internacionais, que as nossas pós-graduações estejam nas turmas de dezenas, mas que isso só aconteça com as outras pessoas crescendo juntos. É isso que é o meu sonho. Então eu vejo 2030 a gente fazendo as mesmas coisas, com muito mais potência, e vou te falar, eu e você vivendo muito mais já na contemplação, onde nós vamos ter equipes que nós vamos observar produzindo fortemente, e a gente dando aquele suporte e dando aquela direção e curtindo esse processo de viver em contemplação, se Deus assim nos abençoar, de nós estarmos bem vivos e tudo mais, e vamos que vamos. E com saúde, é bem isso aí. Eita, gostei, já me vi em 2030, mano, enjoado. Não, porque você concorda... Será que em 2030 eu vou ter colocado cabelo? Ah, mas aí... Mas hoje já tá fácil. Até hoje eu nunca pensei. Não, mas hoje tá fácil 2030, já. Assim, ó. Aquele cabelão. Fumando topete. Fumando topete 2030. Você que é bom de imagens aí, faça o Felipe versão 2030. Vamos ver, já ver se... Ó. Tá? 2030. Barbona brancona, assim, ó. Como eu costumo dizer, isso aqui é pasta de dente. Entendi. Meu filho fala, lava, pai. Muito bom. Lava, então, é pasta de dente, mas é pasta de dente charmosa, que não dá pra sair. Dê seu recado final. É isso. Bom, de verdade, é tanto assunto, né, que a gente fica assim, mas essa questão do empreendedorismo, né, de ser parte de algo, é uma coisa que sempre me fascinou muito. Eu sempre me imaginei tendo uma empresa, mas eu nunca tinha me imaginado que eu fosse ser tão feliz tendo uma empresa. Porque eu acho que a minha vida ela se transformou, o que você acabou de comentar, em 2019, quando a empresa que eu trabalhava simplesmente encerrou as atividades, e eu falei, e agora? E aí foi justamente aquela história, né? 2020, pô, como eu falei, 5 de dezembro de 2019, a C4V foi constituída. Março de 2020, Pandemia. 3 meses depois. Por Deus, a nossa classe de trabalho foi a menos impactada, sim, né, nesse sentido, em relação profissionalmente falando. Então, assim, mas eu me lembro, e eu tenho muito isso na minha memória, eu dentro lá da onde eu moro, com meu filho com 1 ano e meio de idade, andando num carrinho, fazendo ligação e tudo mais. Eu não imaginava que eu fosse estar aqui hoje. Então, assim, é aquele negócio, de novo, pode parecer uma coisa muito batida o que eu vou falar, mas a questão de você acreditar em você, acreditar no teu sonho, acreditar na tua carreira,
né? Muitos mudaram de carreira e tudo mais, mas acreditar naquilo que você sabe que você tem potencial, só vai. Isso aí. Estuda. Eu costumo dizer, falo isso muito para minha filha que está nessa fase de estudo, e tudo mais, fala, estuda. Aprenda um idioma novo. A gente fica muito atrelado à nossa parte do nosso profissional. A gente sempre está com a questão das pós-graduações, com especializações. A gente pensa muito na nossa profissão. Os hard skills. Mas a gente esquece de uma questão de você aprender um outro idioma. Então, se você não sabe falar inglês, espanhol, grego, russo, não importa. Vai estudar um outro idioma, estuda alguma outra coisa, aprenda. Né? Eu deixo isso muito como, sabe, uma questão muito, muito para se pensar. Mesmo. Não sei nem se eu fui tão claro, mas assim, é uma questão de você acreditar em você, ir lá, pisa no acelerador. Não pense assim, estou chegando nos meus, muitos que nos assistem, tem lá 30 anos, menos de 30 anos, que tem, mas está na hora de eu desacelerar. Meu amigo, eu só estou começando. Eu tô com 42. Se quiser me seguir, hoje, meu amigo, engata a quinta marcha porque a velocidade vai embora. É maluca. Eu só tô começando. Ainda tem uma carreira gigante ainda, tem muita coisa. Eu aposto que muitos dos que estão nos assistindo aqui também têm o mesmo pensamento que eu. Sim. De olhar e falar assim, bicho, deixa eu meter o pé no acelerador aqui e aproveitar enquanto eu posso. Por vários motivos. Por saúde, por idade, por o que quer que seja. E só vai. Não esquece de estudar, não esquece de praticar um esporte, que a gente estava falando antes também. Se cuida. Né? Se cuida, cuida da tua saúde. Porque se a tua empresa depende de você, né, você tem que estar bem. Fisicamente falando e uma saúde, mentalmente, tudo isso faz parte. Então, assim, estuda, pratique um esporte e mete o pé. Isso aí. E se você não sabe o que decidir, não tem noção, tá perdidão em várias decisões, decida uma coisa. Em qual ambiente que você vai estar inserido? Simples assim. É muita decisão para tomar. Tome uma. Escolha um ambiente. Porque o ambiente molda a gente. E se sentir que errou, muda rápido. Vai pra cima. Muda rápido. Não fica se lamentando, chorando. Não deu certo. Não... O sucesso, ele não vem de um dia pro outro. Agora, quando a gente tá lá, e a galera pode estar assistindo, final, se sentindo fraco, se sentindo pequeno, se sentindo incapaz, se sentindo prejudicado, sentindo que não é pra ele. Na boa, e eu tô aqui, eu conheço já a história do Vitão. Talvez tenham aqui 2 exemplos de que é possível nós conquistarmos os nossos sonhos. Porque em 2019, talvez juntos, desconectados, mais conectados, jamais pensávamos que estaremos aqui nunca hoje. Não mesmo. Então, pare de achar que é só para quem tem quem indica, para quem tem facilidades, não sei o que. É legal se tiver, tranquilo. Mas com é um caminho mais curto, vontade, talvez. Meu amigo. Dá para desbravar, dá para mudar a sua história, dá para fazer acontecer, dá para fazer um barulho bom. Mas lembre sempre, só dá para fazer tudo isso com a dica do Chiari. Estudo e preparação. Sempre. É a melhor forma de meter o louco. Não importa a tua idade. Porque é o seguinte, na nossa trajetória, de repente tiraram seu emprego. Porque a empresa puxou. Eu também. Foi uma parceria. Eu entrei com a bunda, outra pessoa entrou com o pé. Podem tirar o nosso emprego, podem tirar nossas oportunidades, podem tirar o nosso dinheiro, podem tirar uma porrada de coisa. Mas o nosso conhecimento técnico, a nossa experiência, a nossa preparação não tiram, meus amigos. E quando a gente tem isso com dignidade, a gente pode cair. Só que quando a gente for se levantar novamente, se reconstruir, nunca é do zero, porque nós já vivemos, nós já aprendemos, nós já fizemos acontecer. Então, se você pensou que você vai estar daqui 5 anos e você não faz ideia porque você tem que construir tudo do zero ou reconstruir do zero, nós fizemos isso. É possível. E é mesmo. Dá trabalho? Muito. Mas só que não precisa ser sozinho. Se não desse trabalho, não teria graça. Mano, só que se não fosse trabalho, se chamaria hobby. Encontra alguma coisa que você seja apaixonado.
E pronto. Se a gente não acabar aqui agora e falar tchau, nós vamos emendar para um segundo episódio e já vai recomeçar. Então eu vou dar tchau e você ficar pensando sem ter um encerramento encerrado. Porque Você senão está falando não acaba. aqui no meu caso, com um descendente de italiano, que fala mais que a boca. Eu sou descendente bem de mineiro, Tá? brasileiro, e eu com um monte de mistura, porque eu sou descendente e falo e não paro de falar. Que Deus abençoe vocês. Boa semana, bom dia, bom ano e vem com a gente, né? Vamos andar isso. junto. Certo, meu irmão? Valeu. Deus abençoe. Obrigado mais parabéns, uma vez. sucesso, um forte abraço e tchau! Valeu.